céu, se você vai lá, você vai escolher aquilo que você quer comer. O que você não gosta, você não vai botar no prato. Sim ou não, pessoal? O que você não gosta, você não vai botar no prato. Você só vai colocar aquilo que você gosta, você come. Entendeu? No Serve Céu você faz assim. Mas com a Bíblia, pessoal, a gente não podemos fazer isso. A gente não podemos escolher na Bíblia só o que a gente gosta de ouvir, só o que a gente quer, que a gente acha interessante. Entendeu? Tem gente que, Senhor, meu pastor, nada me faltará. Trazei todos os dias para a casa do tesouro. Tá entendendo? A gente não podemos ser assim. Mas crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo em tua casa. Confiar que entrar na porta estreita. A gente não pode ser assim. A gente tem que. Tudo que Deus está falando, a gente não tem como selecionar na Bíblia. Isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, não. O problema da maioria das pessoas tem sido esse. Se todo mundo aceitasse tudo que Deus está falando e concordasse com Deus, gente, as coisas seriam tão diferentes. Você entendeu? Se todo mundo concordasse com Deus, as coisas do mundo seriam muito diferentes. E que teria de gente abençoada, não que nós não somos, mas muito mais abençoada. Você entendeu? Então, às vezes a pessoa fala, poxa, ela não bebo, não fumo, não cheiro, fala, mas não é só isso, não. Tem outras coisas que Deus está falando que a gente tem que fazer. Buscar o Senhor de todo o nosso coração, buscar o Senhor seu Deus de todo o seu coração. Aí será achado de vós, convertendo dos seus maus caminhos, né? Às vezes tem coisas que a gente está fazendo que Deus não falou de separar. Hoje, eu estava orando a Deus, eu um tempo atrás aí, eu andei fazendo umas coisinhas que não devia, nada sério. Não vai mexer com a integridade de pastora, não, entendeu? Nada demais. Mas umas coisinhas que Deus falou para me vigiar, eu não vigiei. E aí, o que aconteceu? Hoje, eu tive uma oportunidade de fazer de novo. E eu não fiz. Sabe por quê? Eu conversei com Deus e falei, Deus, mesmo que tenha vindo a oportunidade de fazer de novo, eu não vou fazer, porque não adianta eu pedir perdão ao Senhor e continuar fazendo a mesma coisa. Eu tenho que aprender com meus erros, eu tenho que me converter dos meus maus caminhos. Não adianta eu só ficar, Senhor, meu Deus, meu Pai, me perdoa e continuar fazendo a mesma coisa. Você está entendendo? A gente não podemos abusar da graça de Deus, gente. Tem gente que abusa da graça de Deus. Deus já te deu uma chance, já deu outra, a pessoa continua errando, morre errando. Você entendeu? Não, eu fiquei pensando na minha mente, a gente tem que aproveitar cada oportunidade que Deus dá para a gente se consertar e mudar. Aí eu falei comigo mesmo, falei, Deus, eu não quero mais continuar errando, eu não vou fazer, não adianta, não vou, nada para me convencer a fazer isso de novo. Não é nada demais, tá? Não é nada não, nada sério não, mas é uma coisa que eu não deveria ter feito. Você está entendendo? Então, o que acontece? A gente precisa cada dia, não que a gente vai ser a pessoa mais perfeita do mundo, mas cada dia a gente vai tentando se consertar mais e mais. Eu acabei de falar aqui, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva. Você vai mudar tudo de uma vez, mas aquilo que Deus já está mostrando você, que já está te iluminando, que a palavra de Deus já está te iluminando que você está fazendo errado. Até onde você já foi iluminado que aquilo é errado, você tem que se esforçar para largar aquilo ali. Porque se você não soubesse, não enxergasse, tudo bem, mas agora você sabe que aquilo está errado. Você está entendendo? Quando eu não sei, a Bíblia diz que Deus não leva em conta a época da ignorância, eu não sabia. Você está entendendo? Mas agora eu já sei. Então, se eu já sei, por que eu continuo fazendo? Eu vou explicar o que a Deus? Deus, eu fiz de novo porque
você, eu caí em tentação, mas toda a vida, que nem meu pastor fala, né? Mas foi o diabo, a gente já sabe que é o diabo. Ele é enganador, ele é pai da mentira, ele é sujo, que ele engana você, mas vai ficar te enganando até quando? Porque às vezes, gente, a gente tem que entender isso. Deus sabe quando você fez uma coisa enganada, quando você já sabe que você está fazendo, mesmo assim você está fazendo. Tem gente que não está enganada, tem gente que sabe que aquilo é errado, mas mesmo assim a pessoa faz. Aí isso é uma insistência no erro. Como, por exemplo, olha o que o Senhor falou aqui no livro de Mateus. Vamos lá. Isso aqui é uma coisa importante. Às vezes a pastora não sabia, mas agora você está sabendo. Quer ver? Vamos lá no livro de Mateus. Acho que é Mateus. Não, é Mateus 6. Mateus 6. Acharam aí? Mateus capítulo 6, lá no versículo 33. Acharam, pessoal? Mateus 3, no versículo 33. Olha o que ele está dizendo aí, ó. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Vamos dar uma paradinha aqui para você entender. Buscai o que, pessoal? Primeiro. Sim ou não? Buscai primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, não é isso? E todas essas coisas nos serão acrescentadas. Vamos dar uma paradinha aqui? Deus está ensinando você a buscar primeiro a Deus. Em primeiro lugar, amarás o Senhor teu Deus em primeiro lugar, não é isso? Acima de todas as coisas. Deus já não ensinou isso. Mas às vezes eu não bebo no fundo, no cheiro, mas eu não coloco Deus em primeiro lugar na minha vida. Deus não é primeiro acima de tudo. Não é o mais importante para mim. Eu tenho outras prioridades sem ser Deus. Isso aí vai me atrapalhar. Isso já é um mandamento que eu não estou obedecendo. Aí a gente vai, guardou aqui o livro de Mateus 7, ainda sei, né? Vamos buscar em primeiro lugar o reino. Agora vamos lá, que às vezes você não sabe. Ah, pastora, é porque eu não sabia. Agora você vai saber. Lá no livro de Mateus ainda, né? Mateus? Ou não? Eu não sei, né? Não, acho que é no livro de João. Olha o que está, guarda esse versículo aí, né? Para você buscar a Deus em primeiro lugar. Agora preste bem atenção nisso aqui, ó. Gente, se eu estou falando para você, é muito sério. Cada vez que você vem na igreja, é uma chance que Deus está te dando para você viver bem. Que às vezes você pensa, eu vou viver muito bem do meu jeito. Não, se você não se render a Deus, Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Antes de você chegar, eu estava atendendo uma irmã pelo telefone, que a irmã tem pessoas aqui na igreja que ouviram o conselho de Deus, que estão obedecendo, que está dando tudo certo. As coisas estão melhorando, mas tem pessoas que não estão muito bem. Como uma irmã que eu acabei de atender ela aqui agora. Por quê? Porque a irmã já deu conselho uma vez, porque às vezes você acha que o pastor não vai até você te dar um conselho, porque você está tudo bem com Deus. Não, não. Às vezes a pessoa não vai porque você é meio agressivo, então o pastor nem fala nada, vai só orar. Mas você não está legal com Deus, o pastor sabe disso. Você está entendendo? E ela não está muito legal com Deus. Aí eu dei um conselho a ela, veio com uma grosseria ali do meu lado, eu não vou nem falar mais nada. E essa irmã, ela se afastou da igreja, faz um tempo que não vem na igreja. Ontem eu falei com ela. Ela me ligou, eu falei para ela, irmã, cuidado, porque você lembra como é que era a sua vida quando você veio para a presença de Jesus. E o que Jesus te libertou. Então, quando a gente se afasta, a Bíblia diz que aquele espírito
procurando repouso e não acha. Aí se ele não, ele volta, e se ele achar a casa vazia, ele traz 7 espíritos pior do que aquele. E a pessoa fica pior do que estava. Então a situação que você veio para a igreja, você se afastar, é um perigo. Aquele espírito vai querer voltar para a sua vida. Você ouviu falando, não ouviu, Natália? Você ouviu falando com a irmã? Ela estava lá na cozinha, não ouviu falando com a irmã. Eu desliguei o telefone, eu ainda até falei com a Natasha, meu dever é isso aqui, avisar, eu avisei. Agora é com ela. Então, isso não é forçar nada a ninguém, mas eu tenho que avisar o perigo que a pessoa está correndo. Ah, tá, pastor, é que não está adiantando muito eu ir para a igreja, tá. Aí quando foi agora, me ligou. Precisando de dinheiro para ir para o hospital, está toda cunhanhada, parecia um negócio lá no corpo dela, está desesperada, mas ontem eu fiz o quê? Não, eu avisei. Escutou avisando hoje. Avisei, para cuidado que aqueles espíritos não te levantassem, tomar uma posição com Deus, eu não posso fazer o quê? Não? Peraí, eu vou orar por você. Eu ainda falei com ela ali, mas ontem eu conversei com você, eu te avisei. Tem que tomar uma posição com Deus. Você está entendendo? Sim ou não? Agora está lá. Todo inventado, surgiu uns troços lá no corpo dela, lá nas partes íntimas, estava toda cunhada, ninguém sabe o que é. Você está entendendo? Aí, gente, a gente sem Jesus é nada. E hoje de manhã eu estava explicando isso. Quando você vem, você tem que procurar se adaptar com a palavra. Não achar que Deus ele vai mudar a Bíblia para se adaptar a você. Deus nunca vai fazer isso, gente. Gente, ele é Deus. Quem precisa da gente quem precisa dele somos nós. É igual eu estou aqui servindo ao Senhor, já vai fazer 13 anos. Jesus me libertou lá nos vícios, das drogas, mas eu estou aqui servindo o Senhor. Mas eu sou temente a Deus porque eu sei que eu preciso dele. Ah, pastor, mas Deus também precisa da senhora para pregar. Irmão, se eu sair daqui agora, Deus pode arrumar 1000 pessoas para pregar no meu lugar. Agora, eu sem ele, vai ficar meio complicado para mim. Você está entendendo? Então, por isso que a gente, cada vez que a gente ouve a palavra, é uma chance, que é uma luz, né? A luz ilumina você. Ele está falando aqui. Eu sou a luz do mundo, né? Quem me segue não andará em trevas. Então, cada vez que nós ouvimos a palavra, é uma luz que Jesus está abrindo no nosso caminho. É para a gente enxergar como, para a gente enxergar a saída, a gente enxergar uma mudança. E enxergar onde você está errando. Se você enxergou onde você está errando, muda rápido. Você entendeu? Porque às vezes, gente, eu estou com 13 anos que eu estou na presença do Senhor, eu tenho experiência para falar isso com você. Tu sabe aonde a pessoa às vezes erra muito? Porque Deus, ele é paciente. Então, uma pessoa vem na igreja, Deus fica 10 anos explicando a ela a mesma coisa. Fulano, muda nisso, muda nisso, muda nisso. A pessoa erra, por quê? Porque ela pensa que se ela não mudar, Deus vai continuar falando toda a vida e toda a vida vai ser assim. Mas não vai, pessoal. É isso que você precisa despertar. Não vai. Vai ter uma hora que Deus não vai poder fazer mais nada. A pessoa insistiu, Deus vai... Isso é bíblico. Deus está bom, então você vai se fartar do seu próprio caminho. Isso está lá em Provérbios. Porque vocês desprezaram a sabedoria e não quiseram o conselho do Senhor. Então vocês vão fartar-se-á dos seus próprios caminhos. E aí, é que são elas. O bichinho vem, toma a vida da pessoa, ele só vem para roubar, matar, destruir, a pessoa acaba se desviando, acaba se perdendo, porque por não aceitar o conselho de Deus. Você entendeu? As coisas com Deus é uma bênção, mas ao mesmo tempo é sério. Deus, hoje eu preguei sobre isso, ele não faz acepção de pessoa. Deus não me ama mais do que você. Deus, eu vou salvar o fulano, que ele é tão bonitinho, ela é tão bonitinha, ou ele tem dinheiro, Deus não faz isso não. Tanto é que o rico não foi salvo com todo o dinheiro dele, porque ele não era obediente a Deus. E o mendigo
saber se é rico, se é pobre, se é bonitinho, se é feio, não quer saber disso não. Deus, ele olha para aquele que obedece a ele. Você está entendendo? Aquele que obedece a ele, é esse que ele abençoa, é esse que ele liberta, é esse que ele salva. Vou mostrar também isso aqui a você na Bíblia. Mas antes, o que ele disse aqui? Para buscar primeiro lugar o reino do céu. Agora olha só, presta atenção. Quem sabe me explicar, pessoal, sobre a Páscoa? Eu vou perguntar a vocês umas coisas, aí vocês só me respondem, por favor. Sexta-feira Santa se comemora o quê, pessoal? Hã? Mas pode falar, não é proibido falar não. Sexta-feira Santa se comemora o quê? Hã? E vocês sabem o que significa Sexta-feira Santa? Quem sabe, levanta a mão. Hã? Quê? Entendi nada. Sim, mas foi o dia que Jesus foi crucificado. Ele morreu numa Sexta-feira Santa, é isso? E o sábado é o quê? Oi? Sim. E que dia que Jesus ressuscitou, pessoal? Hã? Pessoal, não almoçaram hoje não, gente. O pessoal não almoçou hoje não, mas todo mundo com sono. Misericórdia. Acorda, pessoal. Ele ressuscitou no domingo de Páscoa? Sim ou não? Foi o dia da ressurreição. Agora vamos lá no livro de João 20. Vamos ver o dia da ressurreição? João 20, versículo 1. Acharam aí? João capítulo 20, versículo 1. Quem achou, diga amém. Então ele está dizendo aqui, ó, a ressurreição, não é isso? Jesus morreu, foi crucificado, veio o sábado de aleluia, que dizem que é para malhar o Judas, mas ninguém, isso não está na Bíblia. O Judas já foi, pode bater bastante no boneco, o Judas não vai se desparnar, o Judas não está mais aqui. E ele ressuscitou. Vamos ver isso aqui, ó. Presta atenção que eu queria que você prestasse atenção logo no começo. Ó. E no primeiro dia da semana, Maria foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Vamos dar uma paradinha aqui? A Maria, ela foi a Maria Madalena, ela foi a primeira pessoa quando chegou lá, o corpo de Jesus não estava mais lá. Ela não achou mais o corpo de Jesus. Mas, pastor, por que o corpo não estava lá? Porque ele ressuscitou. Por isso está escrito aqui, a ressurreição. Sim ou não? Que dia que ela foi lá, pessoal? Primeiro dia da semana. Não é isso que está escrito aí? Deixa eu te explicar uma coisa. Domingo é o primeiro dia da semana. Você sabia disso? Que isso? Irmão, Jesus ressuscitou que dia? E que dia que ela foi lá? Vamos repetir, ó. E no primeiro dia da semana, foi no domingo de Páscoa, ela foi lá procurar Jesus. Jesus não estava mais lá, ele ressuscitou. Sim ou não? Domingo é o primeiro dia da semana. Eu estou mostrando isso a vocês na Bíblia, porque às vezes a gente prega isso, a pessoa não, pastor, o primeiro dia da semana é segunda. É domingo. E já tem o nome, segunda. Segunda, não é mais primeira, é segunda. E às vezes você não entende, que às vezes você, pastor, eu oro, eu não bebo, eu não fumo, eu não cheiro. Mas, irmão, um verdadeiro cristão não falta culto dia de domingo, não. Porque Deus mandou você fazer o que lá? Buscar Deus em primeiro lugar. Às vezes tem pessoa que troca Jesus por churrasco, por
parente, eu já fiz muito isso. Eu, no começo que eu fui para a igreja, que eu me converti, tinha culto dia de domingo, tinha um churrasquinho na casa do parente, um almoço na casa do parente, ó, meti o pé. Não, mais tarde eu vim para o culto, aí dava um montão de problema no meio da rua, carro quebrado, um montão de coisa acontecia, eu perdi o culto dia de domingo. E o meu pastor sempre pregando sobre isso, sempre pregando sobre isso. Ele disse que uma vez ele tinha costume de faltar aos cultos dia de domingo para jogar futebol. Aí ele disse que faltava. Um dia o pastor chegou perto dele, um dia que ele chegou no culto, o pastor chegou perto dele e falou assim: ô Mota, você não ama Jesus, não, Mota? Ele ficou todo sem graça. Por que você não vem para o culto dia de domingo? É estranho isso. Domingo é o primeiro dia da semana, botar Jesus em primeiro lugar. Quem está sendo em primeiro lugar na sua vida, pessoal? É Deus mesmo. Você está entendendo? Tem coisas que você, às vezes, você pensa que está. Por isso que eu estou falando, tem gente que fala da Bíblia e serve céus. Aí isso eu concordo. Aí isso eu não concordo com o que o pastor falou. Mas a sua falta de concordância com Deus é que não deixa Deus agir na sua vida. Às vezes você pensa assim, mas graças a Deus, pastor, eu estou bem. Não, você não está bem, você está vivendo de migalha. Deus tem um banquete para te dar, mas Ele não pode te dar porque às vezes a pessoa não obedece a Deus. Você está entendendo? E não precisa, você quando é de Deus, não precisa o pastor ficar andando atrás de você falando, não. Basta a palavra pregada, quando você é de Deus, está lá no livro de João, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, não precisa ninguém ficar falando de você. Meu pastor nunca ficou mandando recado para mim, falando comigo para mim, no dia de domingo, ó, Fabiana, que isso? Está faltando que não fez direito? Não. Mas quando ele pregava lá, eu ficava, meu Deus, é verdade, né? Caraca, eu tenho que botar Deus em primeiro lugar na minha vida. Por isso que ele é Senhor. Sabe o que é Senhor? Quem sabe o que significa a palavra Senhor, pessoal? É dono. Ele é seu dono mesmo. Porque quando nós temos o Senhor, nós obedecemos a Ele. Por isso que eu estou te falando, Evangelho é uma renúncia. Você tem que renunciar ao seu eu. Você está entendendo? Se você quiser mesmo ser um cristão, uma cristã de verdade, você tem que aprender a botar Deus em primeiro lugar na sua vida. Ele tem que ser o Senhor, o primeiro de tudo na sua vida. Por isso que ele disse, os que me honram, eu honrarei. E às vezes a pessoa não honra Deus. Porque você pensa às vezes que honrar a Deus é só você, sei lá, vou dar uma oferta e vou honrar a Deus. Não. O dízimo e a oferta garante a sua prosperidade, garante a sua fonte de renda para o devorador não ir lá tomar, não prejudicar você, né? Porque se você não devolve a Deus, o devorador vai ficar solto para acabar com a sua prosperidade. Mas isso aí não significa que é só isso que é honrar a Deus, não, gente. Honrar a Deus é você oferecer o seu melhor louvor. Pastor, o meu melhor louvor é aquele que eu louvo bem alto. Não é aquele que vem do coração, não. Você derrama lágrimas e tudo adorando a Deus. Aquela mulher, quando chegou aos pés de Jesus, aquela pecadora, ela lavou os pés de Jesus com a lágrima dela. Ela ofereceu a melhor adoração ali, se derramou os pés de Jesus. É você oferecer o seu melhor louvor, é você oferecer o melhor da sua vida, o melhor tempo da sua vida. Você está entendendo? E aqui na Bíblia está escrito que domingo é o primeiro dia da semana. Eu só dou do segundo, do quinto, do quarto para lá e tudo eu dou. Quer dizer, ele não tem sido o primeiro na minha vida, não tem sido prioridade. E o que é mais importante do que Jesus na minha vida em primeiro lugar? O que você tem colocado no lugar de Jesus? Você tem que ver isso. Então eu tinha na casa de um parente meu, todo domingo, parecia um troço assim, maligno. Hoje eu já sei que é. Todo domingo a pessoa me chamava para lá. E lá tinha as coisas certinho que eu gostava. A pessoa me ligava, ó, tem isso, tem aquilo, tem mais não sei o que. Opa, eu já não bebia mais, mas tinha umas coisinhas lá interessantes.
de carro quebrado, sabe o que eu fiz? Falei, ó, eu vou até aí, mas sábado. Sábado, outro dia, mas domingo não. Domingo é sagrado. Você está entendendo? Eu passei a colocar Jesus em primeiro lugar na minha vida. Porque quando você vai até ele, você quer a atenção dele, não quer? Você quer que ele olhe para você, que ele te responde, que ele te honra. Mas quando é na minha vez de honrar ele, de olhar para ele, de botar ele em primeiro lugar, eu ponho ele lá atrás. Então não funciona, gente. Você entendeu? E eu vou mostrar para você uma coisa, que você não faz, que você deixa de fazer para Deus, ou que você faz de errado, pode fazer você perder a sua salvação. Que é isso? Vou te mostrar aqui na Bíblia. E aí você está falando, não, mas graças a Deus, não devo, mas você também não está obedecendo outras coisas. Não é só isso não, pessoal. Quem dera que fosse isso, tá bom, bebo no fundo, cheiro, vamos para a igreja, não, gente. Eu nem vou pregar mais. Não é assim não, gente. Não funciona desse jeito. A vida com Deus é uma obediência no seu dia a dia. É você abrir o coração sozinho, você não consegue não, tá? Porque a nossa carne, ela é inclinada para o pecado. A sua carne sempre vai querer fazer você pecar. Vai sempre fazer você achar coisas mais interessantes do que vir para a igreja, do que orar. Você tem que pedir força dele. Se realmente você ama Jesus, se realmente você quer mesmo, sério, compromisso com ele, você vai pedir força a Deus. Senhor, me ajuda. Isso que eu estou fazendo, que eu estou deixando de fazer para o Senhor, eu não quero mais. Eu quero um conserto com o Senhor. Você entendeu? Jesus falou lá na 1 Crônica, acho que é 7:14. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, sabe o que é se humilhar? Ah, pastor, se humilhar é se arrastar no chão. Não. Se humilhar é quando você aceita a palavra, você está humilhando a sua carne, sabia? Porque a sua carne não quer que você obedeça. A sua carne não quer de jeito nenhum. Ela é cheia de razão, entendeu? Então, quando você aceita o que Deus está te ensinando, você está se humilhando diante de Deus. Senhor, eu não aceito, estou errado, quero mudar, não quero ser desse jeito, você está se humilhando diante de Deus. Se o povo que se chama pelo nome se humilhar e orar, buscar a minha face, né? E se converter dos seus maus caminhos. O que é isso? Que eu estou fazendo de errado, que não está agradando a Deus, eu vou parar. Você não vai parar por causa do pastor, por causa da tua avó, por causa do teu avô, por causa do teu irmão da igreja. Você não vai parar por causa dos outros que vão pensar de você. Você vai parar porque você ama Jesus. Ou então, o seu amor por Jesus ainda está muito pequenininho, porque a palavra de Deus diz lá no livro de João que os que me amam são os que guardam e obedecem os meus mandamentos. Jesus disse isso. Ele disse, esse é o que me ama, o que obedece é o que me ama. Jesus, ele olha para a gente. Ele não vê o seu amor pelo que você fala, não. Ah, Jesus, eu te amo tanto, eu te adoro. Não é isso, não. Isso aí, lá no livro de Mateus 15, Jesus chamou a atenção do pessoal lá. Ó, se povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por quê? Porque eles falavam muito de Deus, mas eles não obedeciam. Então, lá no livro de João, ele está falando, aquele que me ama é aquele que guarda o meu mandamento, que obedece. Você ama Jesus, você vai fazer de tudo para agradar ele. Não é o A, não é o B, não é o pastor, não é o irmão da igreja, não é isso não. Você vai fazer porque você ama ele, você quer agradar ele. Glória a Deus. Olha aqui, gente, vamos dar um pouquinho mais rapidinho para orar. Aí, o que aconteceu? O meu pastor, estou dando um exemplo, né? Ele era apaixonado por futebol, ele fala até hoje. Ele era apaixonado, até que ele faltava para jogar bola. Aí ele disse que o pastor dele falou isso para ele. Você não ama Jesus, não, amor? Você não vem para a igreja de domingo, que é o primeiro dia da semana. Aí ele disse, poxa, eu fiquei tão mal com aquilo ali.
daquele dia para lá, eu larguei tudo agora de jogo, passei na igreja de Jesus. E até hoje ele está lá. Você está entendendo? Quando você ama a Deus, você renuncia. Agora, quando você não consegue renunciar, não. Acontece igual a mulher, né? O pastor estava falando que teve uma senhora que ela estava com ódio de outra mulher. E aí, uma senhorinha, né? Aí o pastor estava conversando com ela na casa, não sei se estava na casa dela, sei lá. E o pastor estava falando assim: minha filha, deixa eu te explicar uma coisa. A palavra de Deus, o evangelho de Deus, não é só palavra, a gente tem que obedecer. Jesus, ele diz: amai os vossos inimigos. Não perdoa essa mulher, tira essa mulher do seu coração. Jesus disse que até se você levar um tapa na cara, para você oferecer do outro lado. Aí ele disse que a senhora falou assim: pastor, comigo não. Comigo não dá, não. Comigo, se me der, vai dar. Mas aí Jesus falou: lembrei de mim, sou manso e humilde de coração. Pastor, mas eu sou desse jeito. E outra coisa, se Jesus me quiser, vai ter que ser desse jeito. Vai ter que me querer. Se ele me quiser, ele vai ter que me aceitar assim do jeito que eu sou. Aí ele disse que daquele dia para lá, a mulher foi puxando. Atacou os troços dela lá, morreu. E Jesus, está onde? Onde que está Jesus, pessoal? Vive e reina para todo sempre. O prejuízo foi dela. Porque ela tinha que ter aceitado Jesus como Senhor dela. E ela se render a Ele. Não, se Jesus quiser, Ele quiser, vai ser assim. Irmão, nós não somos nada. Nós somos o pó dessa terra. Quantas pessoas com tanta mágoa, tanta no cedo, não quero saber, morreu e Jesus está aí, continua sendo o Senhor. O Lázaro, o rico, com tanta mágoa, tanta coisa, não queria dar nem uma migalha para o pobre, cheio de orgulho, morreu e foi com Lázaro. Aí ele queria que o Lázaro pelo menos molhasse a língua dele para refrescar ele lá, mas não tinha mais como. É uma bobeira a gente se endurecer o nosso coração para Deus. Ele é o único que pode salvar a gente, a nossa família. Você está entendendo? Sim ou não? Aí ele está dizendo aqui, vamos lá. Mateus 19, né? Aí você fala, mas eu não sabia demais. Não, mas o que está sendo ensinado na igreja é o que Deus está falando com você, para você fazer. Pastor, mas quem está falando é a senhora, irmão, mas aí você tem que ler mais a Bíblia. Porque a Bíblia diz o seguinte: pastor é apenas um instrumento, pessoal. Você está entendendo? Eu sou apenas um instrumento de Deus. Se eu tivesse que falar alguma coisa de mim aqui, eu não estaria falando isso, não. Não é meu interesse que eu falo isso para você. Meu interesse pessoal seria outro. Por exemplo, eu particularmente, se eu não fosse uma pastora, eu ia me interessar na sua vida. Por quê? Se você vai na igreja, se você não vai na igreja. Você está entendendo? Sim ou não? Eu tenho isso porque isso é um dom de Deus, que Deus me deu para pregar para você a verdade. E eu sempre falo aqui para o pessoal, gente, o que eu ganho em você obedecer a Deus, eu oro para todos obedecer. Eu oro. O que eu ganho é a alegria de ver você salvo, ver você vencendo, as coisas dando certo para você. Eu não ganho uma porcentagem por cada pessoa que vem na igreja, não. Se você vier ou não vier, para mim eu não estou ganhando lucro com isso. Não, estou ganhando lucro de te ver bem, saber que você está no bom caminho, saber que você vai morar com a gente comigo lá, que eu pretendo ir também lá para o céu. É isso que eu estou entendendo. Então, quando você vem na igreja, eu vou te explicar, como meu pastor explicou lá. Estão vendo esse microfone? Vocês estão me ouvindo falar dele? Então, estão ouvindo minha voz naquela caixa lá? Sim ou não? Aí eu paro de falar dele. Estou falando mais. Agora eu vou te falar, vocês estão ouvindo a minha voz por ele lá na caixa? Não está ouvindo mais a caixa falar mais nada. Porque eu parei de usar aquela caixa.
Agora, se eu usar ela, ó, aí ela vai falar de novo. Assim sou um pregador na mão de Deus. Nós somos um instrumento. Deus fala, a gente fala. Deus cala, a gente cala. Então, a mensagem que você vê na igreja que você ouve é Deus falando com você, através do Espírito Santo dele. Você está entendendo? Jesus disse assim: os que vos ouvem, a mim ouvem. Os que vos rejeitam, a mim rejeitam. Por isso que é um perigo quando você rejeita a palavra. Você não está rejeitando uma palavra de homem, de mulher. Se fosse assim, seria fácil, mas não é. É Deus que está falando com você através daquela pessoa. Eu já fui assim, gente. Eu já fui com Roma. Eu achava que o meu pastor estava jogando piada comigo. Depois o troço acontecia. Eu falava, meu Deus. Era Deus que estava usando o pastor. Eu não vi. Entendeu? Já me enganou. Eu ficava pensando nessas coisas. Então, ele está falando aqui, ó, lá no livro de Mateus 19. Olha só, como é que um detalhezinho pode estragar a tua salvação. Mateus 19, versículo 21. Acharei? Vamos pegar no 21, não, gente. Vamos pegar lá do 16. Acharam? Olha só, presta bem atenção. Isso aqui, gente, abre seu coração, que essa mensagem aqui é muito forte. Um jovem rico, não é isso? E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Boa pergunta, hein? Não é uma boa pergunta, quer dizer, veja, tanta gente que pergunta tanta coisa, eu sei, como é que eu faço para me ficar rico? Como é que eu faço para... Entendeu? Não, ele perguntou, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Ele estava preocupado com a salvação dele. Aí ele disse, ó, e ele disse: por que me chamais bom? Não há senão um só Deus. Não há um bom senão um só que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarde os meus mandamentos. Não é isso que Jesus falou para ele? Agora, olha o que esse rapaz respondeu, pessoal. Preste atenção. Disse-lhes: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. É isso? Disse-lhe o jovem, olha o que ele disse, pessoal, presta atenção. Disse-lhe o jovem: se queres, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que falta ainda? Vamos dar uma paradinha aqui? É mais ou menos aquela pessoa que fala: graças a Deus, eu não bebo, não roubo, não faço mais. Ela pensa que já está bom. Não, gente. Tem os mínimos detalhes que você tem que observar, não é só isso. E ele falou: mas isso aí eu já tenho feito, os mandamentos. Mas está faltando mais alguma coisa? Aí ele disse, vamos lá. E disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terá tesouro no céu. Vem e me segue. Jesus falou para ele: você quer ser perfeito? Vai lá e diz: você tem que dar aos pobres. Vem e me segue. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades, não é? E disse-lhe então Jesus ao seu discípulo: em verdade te digo que é difícil entrar um rico no reino do céu. Vamos dar uma paradinha aqui? Pastora, é pecado a pessoa ter prosperidade? Gente, presta bem atenção, você não está entendendo. Não existe ninguém que entende mais o ser humano do que o seu próprio Criador. Na verdade, se esse rapaz resolvesse lá vender tudo, Jesus nem deixaria ele vender nada. Jesus conhecia o coração dele.
Jesus sabia que o coração dele não era perfeito com Deus. Jesus sabia que o dinheiro estava em primeiro lugar no coração daquele rapaz. Você está entendendo? Tu lembra de Abraão? Quando Deus pediu o único filho dele? Deus deixou ele ir, levar o menino, levantar o cutelo, deixou ele fazer tudo isso, só não deixou matar o menino. Porque aquilo ali é teste. Vamos ver se ele me ama mesmo. Se sou eu mesmo que estou em primeiro lugar na vida dele. Quando ele ia baixar o anjo bradou lá. Abraão, não faça dano nenhum, olha o cordeiro ali do sacrifício. Deus não deixou matar o menino. Porque Deus pôde ver que o Abraão realmente amava ele. Porque por quanto me amaste, tu não me negaste teu único filho. Eu cumprirei o meu concerto agora com você e você será pai de nações. Talvez se esse jovem falasse aqui, Senhor, vou vender tudo que eu tenho. Jesus ia até falar, não, você não vê nada não. Eu sei que o seu coração está comigo, você vai herdar a vida eterna, mas Jesus já sabia que não estava. Que ele amava mais o dinheiro, os bens materiais do que a Deus. E às vezes você, não estou julgando, né? Às vezes a pessoa não é um bem material, mas tem coisa que você ainda ama mais do que Deus. Você entre ir para a igreja no dia de domingo, ir para aquele lugar, você vai para lá, você ainda tem coisas que você ama mais do que a Deus. Então quer dizer, você não bebe, não fuma, não chama, mas seu coração ainda não está perfeito com Deus. Esse jovem aqui, ele guardava todos os mandamentos, só que tinha uma coisa que ele não abria mão, que ele não renunciou por Jesus. E a gente não podemos ser assim. Jesus, ele é o nosso Senhor, ele tem que ser em primeiro lugar. Por isso que eu estou falando para você, o Evangelho é uma renúncia, não é para todos não, é para quem realmente ama Jesus, que realmente está disposto a abrir mão, está disposto a renunciar. Você está entendendo? Você está me vendo eu aqui pregando, você não tem ideia do que eu já renunciei. Eu não sei, não estou julgando você não, mas não sei se você renunciaria, então eu renunciei, não está aqui não, pessoal. Eu abri mão de muita coisa que eu gostava, que eu queria, que era meu sonho, que eu sonhei desde menina, abri mão para servir Jesus. Eu vi que aquilo ali não estava, Deus me mostrou que aquilo que eu sonhava não estava se encaixando nos planos de Deus. Era aí uma coisa, o sonho de Deus era o meu. Você está entendendo? E até hoje eu passo por isso. Tem coisas que eu renuncio para estar aqui fazendo a obra de Deus. Sim ou não? Isso é uma renúncia. Por isso que a palavra de Deus tem que confiar e entrar na porta estreita. Ele é o dinheiro. Mas a gente tem que ver o que é que tem sido maior do que Deus na nossa vida. O que tem tomado o lugar de Deus no seu coração. Então ele disse assim, se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tem e dá aos pobres, terás o tesouro do céu, vem e segue. O jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste. Mas por que ele se retirou triste? Porque ele abriu mão da salvação dele. Ele abriu mão da salvação dele por causa das coisas, dos bens, das coisas materiais que ele tinha. Ele não renunciou o que ele tinha para ser salvo. E Jesus disse assim, disse então Jesus aos seus discípulos, quão difícil, e digo que tão difícil é entrar um rico no reino do céu. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aí ele disse assim, presta bem atenção. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiravam-se, dizendo, e quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para ele, disse aos homens, isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro,
disse: eis que nós deixamos o quê, pessoal? O que está escrito aí? Nós deixamos tudo. Está vendo? Aí você acha que é para você ser discípulo de Jesus? E é só, não, pronto, sou discípulo de Jesus. Não. Eles renunciaram. Eis que nós deixamos tudo para te seguir. Eis que nós. Aí você fala assim, pastor, não tem que deixar tudo, minha casa, minha família. Não é isso não, gente. Você não vai abandonar a sua família, deixar a sua casa, não é isso não. Mas você tem que aprender a colocar Deus em primeiro lugar. Tem que ser prioridade na sua vida. Você entendeu? Então ele está dizendo aqui, ó. Então, tomando a palavra, diz: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? E Jesus lhe disse: vos digo que vós que me seguis, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Então, quando vocês largaram tudo, vocês vão receber tudo 100 vezes mais que vocês largaram, e aí vocês ainda vão herdar a vida eterna. Estão entendendo direitinho? Então, pessoal, esse jovem, ele fez todos os mandamentos, mas por causa de uma coisa que ele não quis renunciar, ele perdeu o quê? A salvação. Eu estou falando para você, que às vezes você está fazendo 9 coisas, por causa de uma, se deixar, você vai perder a salvação. Porque não funciona assim, funciona do jeito que Deus está falando. Jesus falou para ele, falta uma coisa. Você já está fazendo tudo, mas está faltando uma coisa. No caso dele, vai lá e vende tudo que tem. No seu caso, o que Deus está falando que falta você fazer? E Deus já falou várias vezes que você não fez. Você tem que ver isso. O que está faltando você fazer para Jesus? Você herdar a sua salvação. Você entendeu? A gente não sabe, pessoal, nem o dia, nem a hora que Jesus vai voltar. Jesus pode voltar essa noite, Jesus pode voltar essa madrugada. E para as pessoas que morreram, Jesus já voltou. Porque não tem mais jeito para elas. Se eu morro hoje, do jeito que eu morrer, acabou. Se eu morrer bem com Jesus, eu vou para o céu. Se eu morrer em pecado, eu vou para o lado. Não tem mais para onde correr. De lá eu não consigo sair mais. Lembra do rio do lado? Por isso que nós temos que procurar se consertar e fazer o que é certo. Hoje, você não sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe. Você está entendendo? Ninguém sabe o dia que vai morrer. Cientista nenhum consegue saber isso. Vocês certo dia que fulano vai morrer. Não sabe. Isso é só Deus. O dia que Jesus vai voltar e o dia que a gente vai partir, só Deus sabe. Por isso que a gente tem que andar todos os dias preparado para a vinda dele. Você não sabe a hora que você vai embora, nem a hora que ele vai vir. Entendeu? Então você tem que ver com Deus se te falta alguma coisa. De repente, mas eu já estou fazendo isso, mas de repente está faltando uma coisa. Você está entendendo? E uma coisa que está faltando pode fazer você perder sua salvação. Porque esse cara perdeu. Ele fazia tudo certinho, mas por causa daquilo ali que ele não abriu mão, ele perdeu a salvação. E Jesus não fez isso porque Jesus não amava ele, não, gente. Poxa, que maldade de Jesus. Gente, Deus é justo. Jesus ama todos nós. Só que o mandamento de Deus é para ser obedecido. Deus é justo, certo? Senão não precisava de Bíblia. Tá bom, Deus ama todo mundo, vai aceitar tudo. Não é assim, gente. Existe Bíblia que são regras, são mandamentos para a gente ser salvo. Em tudo quanto é lugar na Bíblia, você tem que cumprir regras. No seu trabalho tem regra. Olha, aqui
aqui não pode entrar trabalhar sem uniforme. É uma regra. Se você insistir em trabalhar sem uniforme, eu te dou mais nada. Olha, aqui não pode chegar tal hora, aqui só tem tanto por cento de acréscimo. 20 minutos. Eu vou botar assim. É muito difícil algum lugar deles, né? Geralmente é muito menos, 5 minutos. Né? Ó, aqui tem 10 minutos de acréscimo. Quem chegar mais tarde que isso é falta. É uma regra. Você insistir naquilo ali, vão botar falta para folha de pagamento. Você vai resolver um negócio lá no banco. Não, aqui tem que atender um de cada vez, tem que deixar celular, chave, tudo ali naquela portinha ali. É uma regra. Se você falar que não vai deixar, você não vai entrar no banco. Segurança vai te dar. No reino do céu também existe regras. Não é assim, é porque Deus me ama, já está tudo bem de qualquer maneira. Não é assim. Para entrar lá também existe regras. E qual é essa regra? O mandamento de Deus. Ó, para a gente finalizar rapidinho, essa mesma passagem, tá? Eu vou te mostrar só um versículo. É a mesma coisa. Marcos 10, 17. A mesma passagem, Marcos 10, 17. Rapidinho para você entender. E Deus não te ama? Não, te ama, mas esse é um mandamento para todos os cristãos. Por que só eu vou ser diferente, pessoal? Entendeu? Esse é um mandamento para todos os cristãos da face da terra, todos aqueles que querem seguir Jesus. Já pensou se só eu quero ser diferente? Não, eu não. Eu, Jesus, entende. Não é primeiro. O que está escrito aí? 10, 17. O jovem rico. É a mesma passagem. Acharam aí? 10, 17? Hã? O título está escrito o quê? O jovem rico. A mesma passagem. Agora só vamos começar só. Deixa eu ver aqui. Está no versículo 20. Porque aí a gente já leu tudo, a gente não vai ler tudo de novo, não. Então vai ressaltar. Isso aqui é a mesma passagem, só tem um pouquinho diferente. Ele, porém, vamos pegar no 18 para a gente entender. Por que me chama de bom? Ninguém é bom senão porque Deus. Tu sabes o mandamento: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, não defraudará alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, disse: Mestre, tudo isso eu aguardei desde a minha mocidade. Isso aqui que eu queria que você prestasse atenção. E Jesus, olhando para ele, o que Jesus fez, pessoal? O amor. Jesus não odiava ele, não. Mas o que significa isso? Preste bem atenção. Jesus não te odeia, não, nem eu. Só que ele também não pode salvar esse rapaz. Ele amou o rapaz. Só que, tadinho, o rapaz que não renunciou, fazer o quê? Existe uma regra para entrar no reino do céu. Jesus amou ele, só não pôde mudar a regra por causa dele. Vai ver que quando ele foi, tadinho,
Se ele soubesse que está perdendo lá no reino do céu, é tão bom, mas tadinho dele. Amou ele, mas não pôde salvar. Você está pensando que Deus, quando ensina você o caminho do céu, não é que ele te odeia, ele te ama, por isso que ele quer te salvar. Mas ele não pode mudar quem ele é, não pode mudar os mandamentos, as regras do reino do céu, só para poder agradar. Deus não pode fazer isso. Entendeu? Ele amou aquele menino, só que ele não foi salvo. Porque Jesus falou para ele que tinha que fazer, que faltava uma coisa, e ele não renunciou. Então, irmão, uma coisinha que às vezes você não renuncia para servir a Deus, isso pode fazer você perder a sua salvação. Mesmo Jesus te amando. Ele te ama, mas ele não pode dar um jeitinho de encaixar você no reino do céu, a regras. Glória a Deus. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus, pessoal. Vamos orar cada hora. Gente, a gente botou uma lista lá na agenda, tá? A gente botou uma lista lá na agenda. No Dia das Mães, quem puder colaborar, vai ser domingo da Santa Ceia do Senhor. Duas coisas muito importantes, a Santa Ceia e o Dia das Mães. Só que a Natasha botou um negocinho lá, pessoal, que quando você quiser escolher, você vai lá e aperta na bolinha aqui. Entendeu? Por quê? Porque as pessoas não estavam sabendo apertar lá, aí o pessoal estava pedindo para me marcar. Mas se eu marcar, vai parecer que eu dei o bolo, que eu dei o frango, mas não sei o que é. A pastora está bancando tudo. Mas não sou eu, não. Eu já estou marcando lá porque o pessoal não está sabendo marcar. Entendeu? Falei com a Natasha, pô, o pessoal vai pensar que eu estou dando tudo lá no dia da hora, não. É porque tem uma bolinha lá, entendeu? Você clicar, por exemplo, bolo de fubá, você clicar na bolinha, vai aparecer lá, que é você que está dando tal, entendeu? É isso que você tem que fazer. Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus? Vamos pegar o nosso cálice da saúde. Glória a Deus. Eu já 2 vezes eu confundi hoje com quarta, gente. Já estou adiantada. Vamos fechar nossos olhos em nome de Jesus. Pega o seu cálice. Em nome de Jesus. Pessoal de casa pode estar botando aí o copo com água. Glória a Deus. Glória. Gente, vamos fechar nossos olhos em nome de Jesus. Pai, eu em nome de Jesus, eu venho na sua presença. Oh, Deus Todo-Poderoso, nós queremos agradecer ao Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. Oh, Deus, pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor a cada dia nos ajude a colocar em prática a sua palavra. Porque nós queremos, ó Pai, ser participante do reino do céu. Nós queremos, ó Pai, estar com o Senhor por toda a eternidade. Nesse lugar de paz, esse lugar onde não há mais choro, onde não há mais dor, onde não há, Pai, mais sofrimento. Ah, Pai, neste lugar onde nós vamos estar sempre do lado do Pai, cuidado, guardado. Não vai haver mais tentação, perseguições. Onde não vai haver mais maldade, mais tristeza. Nós queremos, ó Pai, estar nesse lugar. Esconderijo do Altíssimo, a cidade santa, Nova Jerusalém, que foi preparada para os seus santos, Pai. Aqueles, ó Deus, que vêm da grande tribulação, aqueles que venceram aqui na terra, Pai, as tentações que venceram, que renunciaram. E nós queremos fazer parte desse povo santo, Pai. Por isso nós pedimos a Ti que o Senhor venha nos ajudar a cada dia. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti que o Senhor põe o seu poder de libertação, de cura, nesse cálice, toda a água
água que a pessoa colocou em casa, quando a pessoa beber, todo mal vai sair, Pai. Em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade, seja no corpo, na alma, no espírito, da depressão, todo mal vai sair, essa pessoa será totalmente curada. Que a sua palavra diz que verdadeiramente o Senhor já tomou sobre si e já levou todas as nossas doenças, nossas enfermidades, as nossas dores, e por suas feridas, todos nós já fomos curados, sarados e livres. Então, Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor venha livrar essa pessoa e paralisação do mal, exigindo, ordenando que saia da saúde dessa pessoa, leva tudo que é seu, vai embora. E nunca mais torne a voltar em nome de Jesus. Sai também do casamento, da prosperidade, dos filhos, da família, vai embora. Leva o seu mal para nunca mais voltar em nome de Jesus, Pai. Eu estou abençoando essas pessoas, declarando todos livres, libertos e curados. E tudo isso é para a sua glória, em nome de Jesus. E vocês digam assim seja, e graças a Deus. Amém, pessoal? Gente, deseja aí uma boa noite para os seus irmãozinhos. Pode tomar em casa, em nome de Jesus. E glória a Deus. Amém? E vamos na paz do Senhor, em nome de Jesus, pessoal. Uma noite abençoada aí. Todos aí do Facebook, YouTube. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Gente, ele tá. Ele tá muito espertinho, gente. Ele nem 2 anos ele não tem. Ele é muito esperto. Jesus. Aprendeu. Gente, que gracinha. Gente, ele tá muito esperto. Para quem vai fazer 2 anos aí, cada mãe, né? A paz de Deus abençoe.